temos pela frente aí? A gente vai falar agora da violência em São Paulo, Joel, e Seus amigos lá? sobre um caso que me deixou Nossa particularmente muito impactada, porque envolve duas pessoas queridas, conhecidas, que eu não vou revelar aqui nem de onde conheço e tudo mais, mas é muito maluco, né? Como a violência está muito perto da gente e a gente sabe disso quando relata um caso aqui que acontece com um ouvinte, que acontece com alguém que a gente vai lá e cobre o caso, manda um repórter para a porta da delegacia. Mas quando acontece com alguém conhecido do nosso círculo, parece que te vira uma chave, sabe? É um negócio muito maluco, né? E nessa última noite, a polícia conseguiu resgatar 4 pessoas que foram levadas para cativeiros por integrantes de quadrilha Pix. Foram 2 casos diferentes. Esse primeiro que a gente vai comentar foi na Zona Oeste de São Paulo. É um casal, né? Um piloto e a esposa dele, que é dentista. Eles estavam na Lapa ontem, no bairro onde eles moram, por volta de 7 da noite, 7h30. Eles pararam o carro na frente da casa dele, do marido, para pegar a filha de 7 anos que estava na casa da mãe, na casa da avó, né, no caso, da mãe dele. E ele conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes um pouquinho mais cedo, né, e disse que foi muito rápido. Ele parou o carro com a esposa e enquanto esperava a filha sair para eles irem embora, eles foram rendidos por 5 bandidos. Ficou coisa de 1 minuto parado na frente da casa dela, já foi o suficiente para encostar um carro na frente do nosso carro, de um jeito que impedia que a gente esboçasse qualquer reação, até porque a saída deles do carro foi muito rápida, já apontando a arma direto pra gente, então, obviamente, nessas horas, a última coisa que a gente pode fazer é reagir, né? Então, a gente abriu as portas, eles pediram para que a gente fosse pro banco de trás. Na hora que eu fui pro banco de trás, tinha a cadeirinha da minha filha, eu joguei ela no canteiro, no jardim ali da casa da minha mãe. Junto com isso, eu joguei meu telefone celular. E o tempo inteiro brigando entre eles, discutindo, eles ao mesmo tempo que pareciam organizados, eles se diziam organizados, somos a quadrilha do Pix, a gente faz isso há muito tempo, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada, mas tudo isso falando, gritando, com a arma apontando pra gente o tempo inteiro, e enquanto isso eles estavam dirigindo o carro igual doidos pelo bairro aqui. E aí eles saíram da Lapa, né, com esse casal no banco de trás, 2 criminosos, os 2 criminosos dirigindo, um na direção, o outro no carona, e 3 criminosos no carro da frente. E aí eles foram seguindo pela Lapa, cortaram ali a cidade, até cair na Raposo Tavares. E eles pararam em uma favela do lado da Raposo Tavares e colocaram esse casal em um cativeiro. Eles ficaram ao todo 4 horas em poder dos criminosos. Você deve ter percebido que a gente não falou o nome dele no ar, dessa vítima, né? Ele pediu para não ser identificado, nem ele, nem a mulher dele, mas ele fez questão de contar aqui pra gente o que ele viveu, para que sirva de alerta para outras pessoas, às vezes para que você que está ouvindo fique mais vigilante, isso aqui aconteceu com ele de tal maneira, eu não vou fazer igual, né? Sei lá, são pulos que a gente vai dando no nosso dia a dia para tentar escapar da violência. E aí ele contou pra gente que os 2 não foram agredidos fisicamente, mas passaram o tempo todo sob ameaça e tiveram as armas apontadas para eles. Como eu sou piloto de helicóptero, eu conheço, eu voo bastante tempo aqui em cima de São Paulo, né? Então eu na hora que eu desci, cheguei nesse terreno, eu já vi um paredão ali de uma pedreira que tem perto da Raposo, ali já identifiquei onde eu estava, então já fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu imaginei que se tivesse qualquer momento ali que eu pudesse sair correndo junto com a minha esposa, alguma coisa assim, eu saberia pelo menos para onde correr, porque eu conhecia bem aquele terreno, né? Porque é um terreno descampado bem grande. Mas ao mesmo tempo dá medo porque 2 deles foram embora com o nosso carro, o terceiro ficou com a gente o tempo inteiro armado, sempre mexendo na arma, fazendo barulho de mexer na munição, engatilhando, desengatilhando. Eles não conseguiram efetuar nenhuma transferência porque a gente tinha colocado limites de Pix, de transferência, né? Então, por um lado tranquilizou, mas por outro lado preocupou porque a gente ficou achando que eles iam segurar a gente até o dia seguinte para poder liberar o bloqueio, né? E aí o que ele me falou foi exatamente o que você comentou fora do ar, Joel. Você não sabe o que é pior, né? Porque isso vai prolongando a sua permanência com os criminosos, né?
E as horas foram passando, eles pedindo senha, porque ele tinha jogado o celular pela janela do carro, mas o celular da esposa dele ficou. E os bandidos continuaram pressionando para ver se conseguiam tirar alguma grana. Tudo acabou quando os agentes da PM chegaram a esse cativeiro. E eles chegaram até esse endereço, perto ali da Raposo Tavares, juntando duas informações. Esse homem, que é piloto de helicóptero, jogou o celular pela janela e a cadeirinha da filha. Então a mãe dele sacou que alguma coisa tinha acontecido. Ligou para a polícia, tinha as informações do filho, passou a placa do carro do filho. Na hora, a PM já sobe isso para o sistema como carro roubado. E com isso, a PM já conseguiu localizar por onde o carro passava, por causa das câmeras e dos radares, que hoje São Paulo tem muitos radares de velocidade, de trânsito, que fazem leitura de placa. E aí, quando bate no sistema que é uma placa roubada, isso avisa o sistema da polícia. E a segunda coisa é que ele estava com um relógio de pulso e estava no bolso ou no carro com um fone de ouvido, e os dois têm GPS embutido. Então a polícia consegue fazer o rastreamento do relógio e por isso cruzaram as informações, chegaram até os dois. Como a placa do meu carro já estava indicada como de carro roubado, a polícia conseguiu identificar de onde meu carro estava passando praticamente em tempo real. Mas o que fica realmente é o susto e o trauma, né? A liberdade que você tinha de poder andar livremente pela cidade, se sentindo ainda um pouco seguro. Infelizmente agora isso aí vai ficar para sempre, mas de qualquer maneira eu faço questão de destacar o profissionalismo da polícia durante todo esse processo, a rapidez da ação deles, assim, foi sensacional. Pois é, e conseguiu libertar os dois sem nenhum ferimento, porque teve troca de tiros quando a polícia chegou nesse cativeiro. 2 jovens de 18 e 19 anos foram presos em flagrante por extorsão mediante sequestro. Um outro criminoso que estava mantendo os 2 reféns estava armado, trocou tiros com a polícia, foi baleado e morreu no local. E esse casal conseguiu voltar para casa sem ferimentos, graças a Deus. Falei com eles, eles estavam bem. Iam dormir, né? Porque viraram a madrugada em claro. O segundo caso aconteceu na Zona Norte, no bairro do Mandaqui. 2 homens foram sequestrados da mesma maneira e levados para um cativeiro, onde foram obrigados a passar dados das contas bancárias também. A polícia foi alertada sobre o sequestro, conseguiu rastrear esses 2 e também chegou ao cativeiro. Por lá, prendeu 2 suspeitos, libertou as 2 vítimas e apreendeu uma arma. Felizmente aqui em São Paulo, a nossa força policial tem essa marca. Pela tecnologia que é utilizada, a começar pelo Detecta, esse radar inteligente aí. É muito difícil a polícia tomar conhecimento de um sequestro relâmpago e não encontrar o cativeiro, não encontrar a quadrilha. Eu posso dizer para vocês que é extremamente difícil. E muito pelo contrário, a polícia geralmente encontra rápido e normalmente pega os bandidos. Isso serve para intimidar um pouco esses caras. E para começo de conversa também, que alegria, ainda bem que deu certo aí nessa ação, dos 2 saírem preservados, os 2, o casal que você conhece, e o bandido morrer, né? Já começa a ir reduzindo pelo menos a quantidade de bandidos soltos. Esse vagabundo aí que trocou tiros com a polícia, felizmente foi baleado e felizmente também não resistiu. Eu não sou daqueles que fica torcendo para o bandido tem que morrer, bandido bom é bandido morto, mas se numa troca de tiros como essa, você tiver que torcer ou pro bandido ou pro policial, claro que todos nós vamos torcer pra polícia, não tem como pensar diferente. Então ainda bem que esse aí já foi pro saco, já foi pra vala mesmo. Agora um ponto importantíssimo nessa discussão, eu tenho visto muitos casos idênticos de sequestro relâmpago e roubos que acontecem na maioria das vezes na porta de casa. É gente que para ali e fica esperando para entrar. Não importa se foi 1 minuto, talvez pode ter sido até um tempo maior. Para ele pode ter sido rápido, mas ele pode ter ficado ali uns 2, 3 minutos. Os bandidos eles ficam circulando aleatoriamente. Quando encontram alguém numa situação como essa, eles cometem o crime. Então hoje, para você dificultar um pouco pro bandido, quem está falando aqui é alguém que vê todos os dias pelo menos uns 20 casos parecidos. Uns 20, em imagem, sabe? E você quer queira, quer não, você vai ficando mais forjado nisso. Então, ó, vai pra casa de alguém, por exemplo, vai buscar o seu filho na casa que tá com a sua mãe, na casa da vozinha. Já liga antes, tô chegando,
tô perto. Abre o portão, já entra imediatamente. Não fica ali nem que seja 1 minuto, 2 minutos na porta de casa. E nesse caso entra deles, rápido. ainda foi um pouco mais de sorte, porque eles não iam nem entrar, Joel. Eles iam, a avó ia trazer a menina. Então, mas o correto é, se possível, não, entrar, mas olha isso. carrega a criança e depois vai embora. Numa dessas, não, é que não foi, né? Leva a criança, leva a avó, leva tudo. E você reage. Porque tem o risco de levarem tua filha, de levar junto. Que pai, que mãe que vai aguentar um troço desses, né? Então, por uma questão de segundos, ela não estava na calçada na hora que os caras chegaram com a arma para assaltar. E bebezinha deve ser, porque tinha cadeirinha, né? Tem 7 anos. Ela é 7 pequenininha, tem 7 Tá anos. na cadeira ainda até 7, né? Mas aí vale essa dica. Não, você tá indo só para buscar uma pessoa. Entra na garagem mesmo assim, né? Liga. Sei lá, liga. Liga. Se não tiver garagem na casa, tem casa que não tem garagem. Você para na porta e entra. Aí pega a criança, se resolve e tal. Na hora de ir embora é aquela... Abriu o portão, entrou no carro, acelerou. Você sabe que Não um fica dia... aquele de ficar se despedindo na porta de casa. Não, Muito nem obrigado fala. e tal. Vamos encontrar final de semana. É maravilhoso, mas não dá pra Não fazer dá isso mais. Eu fui um dia desses, já faz uns meses, na verdade, você me falando isso me lembrou, um comércio, uma lojinha lá pra cima em Osasco, e tinha uma senhora com uma criança dentro do carro, dentro da loja também, né? Aí o vendedor virou pra ela e falou assim: moça, eu não quero me meter, mas posso te dar um conselho? Ela, não, pode falar. E isso era a luz do dia, era umas 4 e pouca da tarde. Eu lembro que eu tinha saído daqui, da Band, e fui pra lá. Olha, quando você for sair com a sua filha, eu sei que tem trânsito e tal, mas sai da loja, enfia ela no carro e vai na moralzinha, devagarzinho. Ali na frente tem um posto de combustível, aí você para e bota ela na cadeirinha. Olha isso. Porque botar a criança na cadeirinha é um processo lento, né? Não tem ser mais forte no mundo do que uma criança que não quer ficar na cadeirinha, né? Porque ele falou que tá tendo muito assalto e você perde tempo nisso. Então ele falou assim, vai dirigindo na moralzinha devagar para não acontecer um acidente, para no posto ali na frente, aí ajeita a sua filha na cadeirinha, para não ficar vacilando na frente da loja. 4 e pouca da tarde. Tá desse jeito. É isso. Não tem como você pensar diferente hoje. Então, vale muito você se Não é aquela de ficar colocando a culpa na vítima. Ah, ficou vacilando lá. Não é. É a gente cada vez mais criar dificuldades para os bandidos. Tem que ir dificultando para esses caras. É isso. Pode